Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Futuro do Mercado Condominial. É um podcast em parceria Síndico Lab e Eletromídia. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada mais do que especial, uma amiga, uma síndica profissional, uma ativista, né, também. Ela vai falar sobre isso. Marcela Volpato. Pessoal, Mar, obrigado pela presença, viu? Ai, tô muito feliz, Rafa. Imagina, gente. Fico muito contente mesmo. E você sabe, onde você chamar eu vou, né? Eu tenho certeza disso que Vou. nunca falhou até hoje. Não é? E eu agradeço a confiança de verdade, amigona. Obrigada, viu? Pessoal, Marcela Volpato, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a síndica profissional, mas antes de tudo eu vou falar sobre um reconhecimento oficial da prefeitura para Marcela, síndica profissional. Mas eu não vou contar a história porque é melhor a Marcela contar. Conta pra gente, Mar, como é que foi essa história? Conta Olha, tudo. a gente se surpreende a cada dia, né? E essa semana eu fui agraciada aí por estar entre as 20 personalidades trans da cidade de São Paulo. Porque essa semana, Rafa, nós tivemos o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Aí, através da Secretaria da Diversidade, onde a Eleonora Áquila, que cuida dessa área, promoveu esse evento Bacana. e pegou as 20 trans da cidade de São Paulo, que tem aí uma história parecida com a minha, e que faz a diferença aí em relação ao preconceito, em relação a viver em sociedade, né, porque muitas vezes a gente ficou muitas vezes não, por muitos anos nós vivemos em guetos, né, e sempre naquelas profissões que já era meio que taxadas assim: "Ah, vai ser estilista, vai ser cabeleireira", É e verdade. a gente ficou, né, dentro daquele nicho Aquele anos, contexto, tanto aquele é cenário, presos, né? que a Presos, minha é. primeira profissão foi como cabeleireira. Por quê? Ou você era cabeleireira ou você era estilista. E aí depois de um tempo, as coisas começaram a mudar, e hoje a gente pode estar em todos os lugares, em todas as profissões. Tinham atrizes, né, a Nani People estava presente, Também Maia uma Massafera. das personalidades. Olha, gente, eu do lado de Nani Nani People, People, hein? vocês Que bacana. imaginam? Não, na verdade é a Nani People do seu lado, né? Vamos falar a real. Ela é uma Ela é fofa. legal, Nani, um beijo. É legal, queridíssima, que bacana. queridíssima. Olha, eu não vou nem dar parabéns porque eu acho que é uma coisa que já deveria estar acontecendo há mais de 60 anos. Com certeza. Mas eu agradeço por você estar dando essa oportunidade da gente falar sobre isso. Eu que agradeço por me ouvirem, gente. Porque o seu diferencial é a qualidade do seu serviço, né? Exatamente. Só que o preconceito da sociedade era muito forte. É, E hoje você sentiu que isso melhorou, Mar? então, é uma construção, né, É. porque vai muito da gente. Como é que eu me vejo perante a sociedade? Se eu me ver como uma vítima, obviamente É eu isso vou aí. ser sempre uma vítima da sociedade. E eu nunca olhei dessa maneira. Muito Eu sempre achei que eu poderia estar em todos os lugares, aonde você quisesse. aonde eu É quisesse. isso. É um direito meu, desde que eu tivesse capacidade. Tanto é que quando eu entrei, né, pra sindicância, entrei pela porta da frente, fui Claro. maravilhosamente bem recebida. Me lembro como se fosse hoje, vou ficar emocionada, Não fica. desculpa. É uma história de vida, né? Se você não se emocionar é que ela não teve importância. Eu lá no Síndico Lab, mandem um case de sucesso. Aí eu fui lá, contei a história do meu condomínio, que estava lascado e que eu salvei, etc e tal, o condomínio onde eu morava, muito conhecido. E aí, no final, eu coloquei: "Ah, eu sou trans". E aí, meia hora depois, você me liga: "Nossa, que legal essa história". Eu falei: "Pois é, salvei o condomínio". "Não, a história de você ser trans, que lindo isso". Foi, E aí, as foi. coisas começaram a acontecer. Então, entrar dessa maneira foi lindo, foi digno. Mas aí eu sempre me perguntava: "Será que eu não sou uma farsa?", né? Será que eu vou dar conta desse legado, né, de segurar, de ser realmente a síndica que eu quero ser? E aí já estou há 5 anos no mercado, então eu provei para mim mesma que eu poderia estar, né, nesse Aonde caminho, você quisesse. aonde eu quisesse, e sendo aí uma síndica de qualidade Que lindo isso, e Mar. que eu entrego muito, viu, Rafa? Eu Eu vou te sei. falar que eu entrego Eu pra ouço, eu caracas. vejo. É. Aí é difícil eu não chorar também, né? Então vamos segurar o choro um pouquinho, não precisa cortar não, viu, Arthur? É que a gente gosta de É verdade. desafios, né, Mas eu acho condomínio é desafio. a sua história foi uma, eu não vou chamar de batalha, mas eu vou chamar de uma novela épica, Ai, lindo. não é? Porque eu lembro aquele condomínio no centro, eu lembro que você foi muito bem acolhida, mas você não foi acolhida por ser trans, cara, você foi acolhida porque você era boa pra caramba. Pois é. Então, o ser trans é uma barreira que você teve a mais.
né, Sim. da sociedade, que é uma sociedade um pouco ainda encolhida mentalmente, né? E talvez isso que seja legal, porque como eu sempre fui muito cobrada, principalmente por mim mesma, Principal né, eu me cobro muito, como é que eu não ligo para o que as pessoas acham de mim, é, Rafa, ó, não é sinceramente azar o delas, é, mas eu me preocupo como eu quero que elas me vejam. exato, Por isso que eu quero sempre passar credibilidade, confiança, exatamente, autoridade, né, exatamente. naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Por isso que eu tenho a língua frouxa, viu, gente? Já já pode ser que eu solte um palavrão aqui, Não é corta. para menores não, tudo bem se soltar. Mas assim, eu tenho essa vontade, né, de Incrível. de criar, né, nas pessoas desconstruir, né, nas pessoas toda aquela visão que eles tinham, de pessoas trans como eu, né. É, eu acho que vai mais além. Ô Marcela, eu acompanho bastante tempo, né, o seu trabalho, acho que desde o primeiro condomínio. Não fiz nada, absolutamente nada do que você já não iria ter, né, eu acho que foi só um dos caminhos, mas eu vejo que você consegue a sua habilidade não é essa, tá. A sua habilidade é unir as pessoas, é iluminar o ambiente, é ser ponte, é ser reflexão, é ser exemplo. E não tô falando isso porque você tá aqui, é porque é real, você sabe disso, eu sempre te falei sobre isso. Mas eu acho que você é uma pessoa que não desconstrói, você constrói. E não é a construção de uma reputação baseada num gênero, é isso que a gente Um chama? gênero. Não, a sua construção é baseada na sua alta performance. Você tem vários condomínios que eu sei, conheço moradores do seu condomínio que você nem sabe, sei das suas parcerias que você tem, são pessoas grandes, mas eu sei que a sua entrega, ela vai muito além. Você une as pessoas, você sabe dar cor na vida da gente de verdade. Não é papo, porque todo mundo sabe que eu não fico de papo. E que mimimi nada. Deus me livre. Eu não ligo também para a opinião dos outros, só dos meus patrocinadores, Eletromídia, ligo muito. Mas na real você entrega muito essa conexão com as pessoas. Você consegue unir pontas. Quando você chega no ambiente, o ambiente fica leve, não é verdade? A gente estava numa festa um tempo atrás, você chegou e divertiu o ambiente, todo mundo ficou, ah, Marcela. Ah. Então, assim, eu agradeço por você estar no mercado, porque você torna o mercado divertido, mais amável, mais próximo e muito competitivo. Porque você é uma baita de uma síndica. É por isso que você está aqui. Ai, que O fato lindo. de você ser trans, você poderia ser um coelhinho lindo. É, Não ia fazer diferença pra mim. Eu obrigada. acho que a diferença que você faz é isso. Primeiro, é o amor que você tem pelas pessoas. Segundo, o potencial como síndica profissional fodona. Pode falar palavrão. Não é Obrigada, pra menores. adoro. Do caralho. É, do Ai, caralho. perdão. Não dá. E a sua performance como síndica profissional. Tem uma visão do condomínio, manutenção, atendimento, que é o que precisa. A Exato. profissionalização da carreira. É. A sindicatura está seguindo um caminho de maturidade muito maior do que tinha há anos atrás, você sabe. Sim. E eu acho que essa é dessa evolução que a gente veio tratar aqui. É. Então eu vou começar a fazer aquelas perguntas chatas que todo podcast tem que ter, né. Nada. Senão a gente fica batendo papo aqui sem esse Deixa negócio. eu beber nessa hora. Toma, é uma delícia. Essa canequinha também é tão bonita, né, queria uma dessa. Eu adorei, ó. Eu também, horário do merchan. Então, eu queria entender, como que você vê o mercado condominial hoje? A gente entende ele há 10 anos atrás, 5 anos atrás a gente estava lá. Mas hoje você vê mudanças, você vê uma maturidade, você vê um progresso, você vê uma regressão. O que que você está vendo no mercado hoje, atualmente, no dia de hoje? Eu acho que não só na área condominial, Uhum. mas o mundo em si está muito acelerado, Muito. né, então as coisas estão acontecendo muito rápido. E cada vez mais o síndico precisa ter vários braços aí, né, então eu sempre falo que eu sou meio Chivas, Precisa. né, porque as coisas vão acontecendo, e aí você vai tendo uma visão macro da coisa, no sentido de que, como as coisas têm que acontecer muito rápida, como é que você vai Entregar isso tudo entregar rápido, né. porque a gente tem as barreiras, né. Várias. E aí eu sinto que certos condomínios, por exemplo, os condomínios mais antigos, mais conservadores, que eu tenho inclusive e adoro, Vários. eles são muito tradicionais. Então ele sempre vai ficar naquele formato por conta das pessoas que ali vivem, que são pessoas de mais idade, que é sempre a gente tem mais dificuldade de aprovar alguma coisa, porque são conservadores. E que também vão ter uma mudança etária nisso, porque logo menos os seus herdeiros vão e tudo bem, é questão de tempo, né. Sim, e Exa aí é justamente nessa hora que vai começar a transformação, exato. né. E aí a gente tem aqui em São Paulo principalmente, uma enxurrada de novos condomínios, de implantações, que eu fiquei assim apaixonada por esse Você universo. gosta de implantação? Eu É adoro, mesmo? adoro, porque tá todo mundo ali naquela
ferveção, muitas vezes é primeiro apartamento. A maioria das vezes, né? Porém, toda implantação, às vezes ela tem uma entrega que não está no prazo, Exato. ela vem cheia de problemas para resolver. Herança cultural, né? A gente pega das datas. E assim, como eu tenho o perfil de resolver É problemas, verdade. quando eu pego um condomínio que tem um monte de coisa para resolver, para mim eu fico parecendo pinto do lixo. Sou feliz. Eu sabe? adoro, porque daí você começa a fazer e começa juntamente com os condôminos, porque eu tenho aquela pegada da gestão humanizada, eu gosto de ouvir, tanto é que assim que eu entro, a primeira coisa que eu faço é uma reunião com os condôminos. Nossa, olha isso. Eu quero saber a dor de cada um de vocês. Porque senão você não atende. Como é que tá a sua história aqui? Né? O que você pensa sobre isso? Todo síndico que eu entrevisto, bato um papo, ele sempre tem uma receita pronta. Mas eu acho que não existe receita pronta. Tem condomínio daquele senhorzinho, do jovem na Vila Madalena, daquele que só vai para dormir em Moema. Exato. Então tem aquela galera que é uma família inteira em Osasco, na Zona Leste, na Zona Norte. Então não tem receita pronta, né? Não tem, porque cada um tem seu perfil. Exatamente. E aí você tem que se adequar naquele perfil daquele condomínio. Muito bom, para atender bem. Então tem várias facetas aí, né? Se eu vou comprar um carro na concessionária, às vezes eu quero um carro grande, a outra pessoa quer um carro menor, eu quero um carro mais rápido, outra mais econômico. Com banco de couro, Claro. né? E se o vendedor só vender com banco de couro, não vende. Não vende. É o nosso caso, então. Mas aí eu acho que a gente vai segmentando. Por exemplo, eu tenho muita experiência em implantação, Bacana. tenho muita experiência em condomínio Minha Casa Minha Vida. Legal. E eu adoro, porque é um público assim, a minha linguagem é popular. Eu não tenho uma linguagem syndiquês, juridiquês. Rebuscada, né? Não, eu não chego lá enfeitando o palhaço. Né? Eu chego lá sendo quem eu sou. Até outro dia, a Juliana Moreira, a gente tem condomínio juntas, aí eu mandei no grupo lá dos moradores: "Oi, turma, tudo bem?" Cheguei. Sou o bico. Por quê? Porque é uma linguagem mesmo. Totalmente Eu Marcela. quero que as pessoas se sintam acolhidas. Eu quero que Quebrar elas barreira. não fique tipo assim: "Ai, como é que eu vou falar com a síndica? Porque eu tenho que falar difícil, então". Não, vamos falar como tem que se falar, vamos conversar. Só que tem que ser bonzinho, viu, Rafa? É verdade. Tem que ser bonzinho, porque aqueles mais A gente bravinhos, bloqueia, tal, né? eu bloqueio. É. Tanto é, Minuto, às vezes. e aí eles vão lá no Google e fala mal da gente. Pode "Ai, falar. porque me bloqueou e não sei o quê". É porque você é chato, né? Dá vontade de Tinha uns 3 lá, eu falo, é É, que malcriado, você é chato, é né? mimado. Chato também. Aí na concorrência, na hora da assembleia que estava acontecendo, uma moradora pegou e jogou no grupo dos moradores: "Olha, ela bloqueia os moradores, ela tá. Você não bloqueou essa também? Você não sabe, menino". Aí todo mundo: "Uau, é uma síndica dessa que a gente precisa aqui, Pulso que não firme. tem medo, que tem pulso firme". É sobre isso? Ganhei. É isso. Ganhei. É sobre Então, às vezes, uma propaganda, teoricamente, que não seria boa, Foi ótimo. foi ótima. E é bom que as pessoas, e eu já falo, viu, Rafa, na assembleia: É isso. "Gente, ó, me trata direitinho, seja fofo comigo que eu vou ser fofo com você. Agora, se você vier com malcriadeza e você não tiver razão, então a gente vai ter uma diferença aí". Não é o E mundo esse, né? as pessoas se sentem rejeitadas, viu, quando a gente bloqueia, mas eu desbloqueio É também. que elas preferem que a gente seja submisso do que elas rejeitadas. Exato. Mas aí elas usam a arma da falta de gentileza, falta de educação. Total. Então eles querem prêmio pela falta de educação. Engraçado. Pois né? é. Só que aí, depois disso tudo, todo mundo começou a me tratar bem, Começaram a respeitar, porque você bloqueia. porque eu bloqueio. Começar a bloquear umas pessoas. aí. Eu acho Eu digno. vou fazer isso. Não, mas eu dou o benefício do perdão também, Você viu? perdoa? Eu desbloqueio. E sem Ah. mágoa, eu não levo pro coração. Então chegou, conversou, até teve uma assembleia que vieram falar sobre isso. "Não, mas você bloqueia os moradores". Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, Eu também desbloqueio. eu não bloqueio todo mundo". E eu desbloqueio. Tá aqui Dona Ângela. Dona Ângela foi a primeira bloqueada do condomínio de vocês. Serviu de exemplo. Como é que foi? Eu já tinha combinado com ela antes, porque eu sabia que ia usar essa. "Eu fui mal educada mesmo, eu te tratei mal e você falou pra mim que ia me bloquear e me bloqueou. Depois eu desci aqui porque a minha vizinha falou que você era ótima e eu não acreditava nela. Mas eu vim aqui, sentei, conversei com você e você estava certo e você me desbloqueou". Engraçado, né? A gente nunca entrou aqui nesse podcast, a gente não entrou nessa daí, mas vamos entrar nessa daí. Então, podcast. Você gosta? Eu gosto. A questão é a seguinte, Má. Por que eles
acham, imaginam e desenham isso na própria mente, que o síndico, a síndica, é uma personificação do bonequinho de boxe. Por É que eles verdade. acham que eles têm o direito de bater na gente? De insultar, de destratar? Eles não fazem isso na empresa deles. Não fácil. Eles não fazem isso no trânsito, porque se você for destratar todo mundo no trânsito, uma hora Deus você o vai livre. encontrar alguma coisa ruim. Se alguém esbarra com ele na rua, ele vai sair xingando. Não dá a entender que nós, síndicos e síndicas, somos o para-raio desse momento de fraqueza do morador? Da loucura dele? Sim, e assim, eu não é que eu bloqueio já na primeira. Não, tem que ter um porquê, né? Tem um protocolo que eu sigo, porque às vezes a pessoa ela chega mesmo exaltada, ela chega nervosa, e a primeira frase que eu falo, gente, isso daí eu já falei em curso, já falei em palestra: "Eu vou te ajudar". É a palavra mágica, É verdade. porque ela quer se sentir acolhida, ela quer se sentir ouvida. Teve uma que ficou 25 minutos Falando. falando. A hora que ela terminou, eu falei: "Maravilha, eu te ouvi, eu vou te ajudar". Que bom isso. Então já dá uma quebrada. Só que aquela pessoa que é passiva-agressiva, Mas também é 1%, né, Má? Não dá pra falar que é todo mundo. 3%, a Imagina. teoria dos 3% que eu gravei para o Tá Síndico Lab, vendo? tá lá no Síndico Lab, teoria dos 3%. É o índice data Volpato. É, Não, exatamente. e tudo bem, 3% é E tá pouco, tudo mas incomoda. tá. Então, mas aí depois que eu desenvolvi a técnica do bloqueio, e depois do benefício do perdão e desbloqueio, aquele que realmente Merece, tá, entende, muito bom. e vê que se exaltou e que tem que tratar o síndico bem, com respeito, Concordo. aí a gente senta, conversa. Gente, eu sou sempre aberto ao diálogo. Isso é muito bom. Sim. Na verdade, o síndico ele é feito de 80% de diálogo Total. e 20% de experiência, capacidade técnica, performance e resultado, né? Que é a mais fácil que tem, porque tudo você tendo bons parceiros, Falou você tudo. tendo aí, você segue o protocolo, né, é a limpeza da caixa d'água, é o AVCB, toda essa parte aí do condomínio, é É, super o mais difícil é fácil. saber lidar com as O pessoas. mais Ah, difícil é saber lidar com as pessoas. olha, foi um papo lindo, agora eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Bom, aqui o nome do programa é esse, né, o futuro do mercado condominial. É. E aí, é a pergunta que eu acho que a gente tem que pensar muito sobre ela, né? Porque é tendência, é caminho, é norte, é pra onde a gente vai, como que a gente vai fazer continuar essa profissão tão bonita do jeito que tá, né? Porque a tendência é crescimento. É. O que você acha, qual vai ser o futuro do mercado condominial nos próximos anos? Bom, as pessoas, os condôminos, né, estão cada vez mais exigentes, Muito, e os síndicos estão tendo que se capacitar cada vez mais. cada vez mais. Verdade. Então eu vejo aí uma profissionalização do negócio, Perfeito. né, porque a gente vem aí de uma esfera de síndicos, moradores. Eu comecei aí, Todo mundo, né? A maioria. depois a É. gente migra para o profissional, aí a gente absorve um tanto de coisa, e a gente tem que continuar acompanhando isso para ficar atualizada nas coisas que vão acontecendo, nas legislações que vão mudando. Muito bom. E aí tá tendo aí, né, hoje, por exemplo, eu estou aí com uma empresa no mercado, não sei se eu posso falar o nome ou Pode, não, total. eu faço parte, eu sou uma Buy Sind Company, Muito bom. que foi aí uma união de síndicos feitas através da Juliana Moreira, que eu acho que é o caminho, Muito Rafa. bom. Acho que a gente vai ter que ir por aí, porque a gente por si só, a gente acaba não tendo, volto a dizer, né, chivas, não tendo braços para para que as coisas aconteçam. Então, O alcance é necessário. o alcance é necessário. Então, por exemplo, na Sind Company, a gente tem a equipe de engenharia, a gente tem a equipe, de administração, de marketing. Então eu já mando uma mensagem para a menina do marketing: "Olha, eu preciso de um comunicado assim assado". Marco 10 minutos, Tal. ela já manda o comunicado, eu já vou lá, já publico, já falo e faz vídeos e faz. Então o que Então a gente precisa é ampliar a capacidade de atendimento com mão de obra especializada, né? Legal. exatamente, mas eu nunca posso esquecer e nunca vou me emocionar de novo. Pode se emocionar, é permitido. É, que eu tenho ainda, né, minha parceria com a Vanilda Carvalho, a rainha do centro, Ela é uma fofa, né? minha abelha rainha. eh, Ela é forte, né? Ela é do caramba, Ela é. ela é. Então, assim, eu tive uma boa iniciação, eu tive aí esse momento todo. Eu tive uma professora 24 horas do meu lado, né, gente, porque a Verdade. Vanina é uma professora. Então, Literalmente. olha o privilégio que eu tive. Vanilda, abelha rainha, um beijo. Ela é linda, ela é ótima. Fofa, fofa. Ela é bem forte, né? Eu vejo a Vanilla como uma muralha, como uma grande
personalidade também, né? Não, total, total. Eu gosto. Então eu acho que isso tudo faz parte aí, né, ainda mais Da ela que tem evolução. muito mais, é síndica há muito mais tempo que eu, é a evolução, É né. isso. Então eu Muito acho bom. que as coisas tem sempre os prós e os contras, né, É Rafa, tem verdade. sempre os prós e os contras. Mas assim, o tanto de prédio que tá nascendo em São Paulo, Mais de 1.200 esses últimos 1 ano e meio, né? precisa de síndico. Quantos, Rafa? 1.200. A gente teve ano passado Imagina. 800, né? Olha lá. 200 até agora, mais 300, 400 para cima, então Então é um preci número absurdo. A quantidade de apartamentos já superou a quantidade de residências. imagina. Pessoas morando, né? E eu também vejo uma necessidade muito mais, eh, muito, eu não vou chamar nem de pertinente, mas necessária, a nossa capacidade de se comunicar. Tudo começa na comunicação Tudo começa e também termina. A também. falta de, o excesso de, o equilíbrio de. A comunicação, acho que ele é um dos pontos principais. Não é só a comunicação do comunicado, mas a comunicação com os moradores, a comunicação com o conselho, a comunicação com os colaboradores, a comunicação com os fornecedores, a comunicação com o entorno do condomínio, É, né? Então é um ecossistema comunicativo, que é exato. tudo baseado no diálogo. E feliz também da gente de poder participar dessa estrutura da Eletromídia, Que é que foi quem deu fantástico. eu digo que foi um passo gigantesco dentro dos condomínios para a gente, síndico profissional, porque a gente conseguia comprovar o que estávamos fazendo nos elevadores. Então a eletromídia é o quê? É o futuro do mercado condominial. É o presente É o presente. que está nos levando para o futuro. Gente, tá até agora no ponto de ônibus, Pelo amor de tá no Deus. shopping. Por quê? É a Exatamente. comunicação. É É a comunicação. Eles comunicação. têm um projeto chamado Projeto Abrigo Amigo, já ganhou prêmios internacionais, mas o grande lance, uma pessoa sozinha num ponto de ônibus é atendida por uma tela. O Imagina, que é isso? fantástico. Gente, que bizarro. Me deu até vontade de andar de Eu ônibus. também, porque agora eu vou conversar De com uma pessoa. verdade, eu não vou estar mais Não, sozinha. eu não vou nem no ponto pra andar de ônibus, pra fazer amigos. Ah, Tô sem sim, amigos. então Vou fazer amigo com essa pessoa aqui que tá aqui. É. Então, assim, o que eu quero dizer que é, legal. a gente tá conectando o nosso trabalho na tela aonde o morador entra. Porque a gente manda e-mail, ele não lê. A gente manda WhatsApp, ele não lê. A gente manda bip, ele não lê. Outro dia eu amarrei Sinal de fumaça. amarrei um bilhetinho num tijolo, tá aqui no apartamento dele. Falei, vai ler, não leu, é um tijolo. Então aqui, você tá no elevador e tá entendendo o que tá acontecendo no seu condomínio. É. Pra nós é o maior outdoor que existe. Sem dúvida. É o melhor outdoor. É. Tá no elevador, o cara vai ignorar? Não, E não aí, vou olhar. tempo real, né? Porque eu ligo pras meninas e falo, gente, coloca o comunicado assim, assim, assado. Não é maravilhoso? Isso, fora os que a gente coloca, o que eles colocam também, assim, Não, e tem agora inteligência artificial dentro do painel de controle. imagina. É bizarro. É o futuro. Daqui a pouco tem uma pessoa saindo da tela. Nossa, o que é isso? Adoro essa Tem um parte. filme de terror, não tem um filme de terror que a menina Sai da tela? É, daqui a pouco a eletromita pôs as pessoas saindo da tela. Procure a O luz, síndico quero aqui. lá. É, galera, é o seguinte, você fala, nossa, olha o síndico. É. Mas assim, eu acho que a gente tem que agradecer muito essas empresas que dão Sem esse dúvida. espaço. Não é questão comercial, é questão de propósito, é questão de ideologia, é questão de entrega mesmo. E a gente é muito feliz por ter uma eletromídia, não é porque a gente está aqui na casa da eletromídia, porque ela acolhe mesmo. Total. Quantas vezes você veio aqui para comer um lanchinho, para falar com as meninas? Adoro, Nossa. adoro. Então, assim, é uma parceira de negócios, é uma parceira de propósito, está dentro da missão, é o futuro, é o presente. Mas eu acho que o diálogo, a comunicação com os moradores, com essa galera, acho que é o mais importante. A maneira de se comunicar. Como, né? Dizer, não é o que, né? É o como. Já dizia o velho guerreiro, né? Quem não se É comunica, verdade. se estrumbica. É Ó, verdade. É real e vai ser real pro resto da vida. sempre. Não é nada, é tudo, né? Comunicação. Exatamente. Gente, Marcela Volpato, uma síndica profissional, amiga, agora uma das 20 personalidades em São Paulo, mas para mim ela sempre foi uma das 20 maiores personalidades, com certeza, do nosso mercado condominial. Que Então, legal. foi só consolidação, a gente já sabia disso. Nossa, Mas imagina. obrigado pela sua Eu que boa vontade, né? Porque agenda a gente não tem. Você é linda, nossa amiga e uma baita síndica profissional, tá? Obrigada. Pessoal, faz esse corte aqui e manda pros seus clientes aí, porque você vai Sempre bom, estourar, viu? com certeza. É Uma das sempre melhores bom. profissionais de São Paulo de verdade. Não falo como Síndico Lab, falo como Rafael, que observa mesmo o trabalho da Marcela e o negócio é grande, o negócio é bom, o negócio é performance, é resultado. Sabe gerir um condomínio, entende de manutenção, entende de atendimento financeiro, tributário, fiscal. Tive uma dúvida no fiscal que um dos amigos síndicos tinha sobre recolhimento de imposto. Estava conversando com a Marcela, ela me deu uma luz. Falei para esse síndico, ele ficou super feliz, falou, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, Marcela, parabéns pela sua atuação no mercado, é divino. Agradeço sempre, agradeço a você, Síndico Lab, Eletromídia.
Gente, é só gratidão, É é verdade. só gratidão. Muito obrigada. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, viu?